Olá, boa tarde. São 16 horas e 49 minutos, praticamente 17 horas da tarde, do dia 12 de outubro de 2022. Estamos produzindo mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuação ao anterior. Vocês sabem que nós estamos mostrando a saga dos grandes cavaleiros medievais, que se chama Ciclo do Graal. E no episódio passado, nós mostramos um desses notáveis cavaleiros chamado El Cid, que é Diogo Dia de Bivar. Então, hoje, vamos mostrar outro cavaleiro, outro grande cavaleiro do Ciclo do Graal. Então, vamos iniciar esse vídeo e, por favor, entendam que nós estamos falando de a história verdadeira que os trovadores medievais contavam. Então, hoje, o título do nosso vídeo será Agarrando o Papa com as Duas Mãos 2, porque o anterior foi Agarrar o Papa com as Duas Mãos 1. E o subtítulo é Os Monarcas dos Cabelos Longos. Os Monarcas dos Cabelos Longos é o subtítulo, Agarrar o Papa com as Duas Mãos 2 é o título. Vamos então, usando aqui o livro do Begent, Lee e Lincoln, né, que tem esses dados. Então nós vamos agora ler para vocês mais um episódio da saga dos grandes cavaleiros medievais, chamada Ciclo do Graal. Então, deixa-me ler para vocês. Os povos primitivos tinham um gosto imenso pelos cabelos longos. Eu não poderia nem dizer isso. Assim são os peles vermelhas americanos, os vikings e os merovingios. Sobre esses últimos, nós já nos reportamos ao falar de Clovis, rei dos merovingios, e de São Remígio. Meroveu foi o primeiro, rei dos merovingios, e agora Clovis foi o segundo e se converteu ao cristianismo. Então, São Remígio era conselheiro de Clovis e o batizou. Então, nós já falamos então dele no vídeo anterior, e os dois, Clovis e São Remígio, tinham uma aliança. Essa aliança tinha uma finalidade, que era reorganizar, reestruturar, fazer renascer o Império Romano, primeiro, e segundo, idealizar uma ordem de cavaleiros, né, um exército de cavaleiros que seriam especialíssimos, valentes, guerreiros, que veio a acontecer realmente e se chamaram Cavaleiros Templários. Então, a origem dos Templários está aqui. Então, nós vamos mostrar a vocês agora a imagem de Clovis. Aqui está, então, Clovis, aqui está. Veja, essa imagem do homem que se converteu ao cristianismo, por isso ele está com a cruz, foi batizado por São Remígio, num batismo muito faustoso, e ele tinha a intenção de fundar a Ordem dos Templários, não seria talvez com esse nome, e de fazer um império que reorganizasse a antiga Roma. Então, nós já falamos dele no vídeo passado, mas vamos continuar. Clovis morreu em 511, e o império que ele havia criado dividiu-se, segundo o costume, entre 4 filhos. Cada vez que há a hereditariedade, a transmissão do poder pela hereditariedade, existe o risco de os herdeiros não terem as qualidades dos pais. É o que aconteceu aqui. Então, os herdeiros de Clovis não tinham o sangue real, a nobreza, a coragem dele. Então, eram indignos do que herdaram. E foram conhecidos como monarcas fracos, enquanto que Clovis e Meroveu foram monarcas fortes, então os herdeiros dele são monarcas fracos. Nós vamos falar na sequência, o primeiro vai ser Dagoberto. Então, ao contrário, os chanceleres, ou seja, aqueles que eram, na verdade, generais, nós diríamos hoje, ou
prefeito do palácio, no sentido que em Roma hoje tem as prefeituras, por exemplo, o Santo Ofício, a antiga Inquisição, foi dirigida por Bento XVI, quando ele era chamado Cardeal Ratzinger, e ele foi prefeito para a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, ou seja, um prefeito no Vaticano hoje tem poder pra caramba, porque ele obrigou o Papa João Paulo II a assinar um documento, porque no Código de Direito Canônico não trazia, o novo Código do Direito Canônico, impresso por João Paulo II, não trazia excomunhão aos maçons. O que é que ele fez? Ele redigiu a excomunhão aos maçons, levou para o Papa e falou: santidade, me desculpa, mas está faltando isso no novo Código de Direito Canônico. Botou papel na mesa e João Paulo II assinou. Para você ter uma ideia do que é a palavra prefeito aqui, é nesse sentido, prefeito do palácio. Pois bem, era na verdade quem governava. Como João Paulo II obedeceu ao cardeal Ratzinger, assinando a excomunhão da maçonaria, assim também, na verdade, eram esses prefeitos do palácio, chamados também de majores, a palavra major existe no exército, eles cada vez eram mais poderosos, ambiciosos, e cada vez eles tinham mais condições de governar do que os reis. Enquanto a realeza decaía, então os seus generais, né, chamados prefeitos do palácio, os chanceleres, cresciam. Isso vai dar um problema, evidentemente, porque aqui nós estamos lidando com poder. E é claro que o poder seduz. Assim aconteceu com Dagoberto II, sucessor de Clovis, criado e educado pelo bispo de Poitiers. Essa cidade de Poitiers vai aparecer depois, que no ano 666 casou-se com Matilde, uma princesa celta. Lembra-se, Clovis também tinha se casado, agora foi a esposa dele quem o converteu, agora nós temos outro casamento. Só que esse casamento não é de Clovis com Clotildes. Esse casamento é de Dagoberto II com Matildes. Clovis casou com Clotildes, que o converteu ao cristianismo católico, e aqui Dagoberto casa com Matildes, que era uma princesa celta. Os celtas tinham cabelos longos, principalmente os merovingios, e tinham uma fé pouco ortodoxa, ou seja, não seguiam muito as diretrizes do cristianismo ditado pelo Papa de Roma, o que fazia com que o Papa os visse com certa desconfiança. Dagoberto II, descendente de Clovis e herdeiro do trono, conheceu um bispo, assim como Clovis conheceu São Remígio. Então Dagoberto também era costume, um conselheiro, um orientador espiritual, só que o bispo de São Remígio era de Clovis, o de Dagoberto chamava-se Wilfrid, e era da cidade de York, o qual seguia a mesma orientação de São Remígio, desejava uma renovação do Império Romano, forte, poderoso, tentando trazer o monarca merovingio Dagoberto para essa ideia e tornando cristão, aproximando ele de Roma. Ou seja, São Remígio se repete em Wilfrid e Clovis se repete em Dagoberto. A ideia vai continuar. Ou seja, é a mesma coisa. A ambição, o desejo de poder, quer seja lá atrás com o primeiro merovingio, agora com o segundo, com o terceiro, aliás. Então, com a morte prematura de Matildes, que foi a esposa de Dagoberto II, ele casou uma segunda vez. A sua nova esposa era sobrinha dos reis dos visigodos, que eram os principais bárbaros que se estabeleceram na Espanha, na Península Ibérica toda. Na invasão bárbara de 476, os visigodos tomaram conta da Península Ibérica, que é a Espanha atual. Então, ela, unindo-se a Dagoberto, uniu uma tribo celta poderosíssima. Os visigodos tinham os ostrogodos, e juntos, então, os merovingios e os godos, ou visigodos, os godos eram o nome geral, dividiam-se em ostrogodos e visigodos. Então, a união das duas tribos bárbaras
foi uma coisa fantástica. Criou a mais poderosa tribo bárbara da Europa. E era isso que Wilfrid queria. Assim, as duas casas reais uniram-se, formando já um império embrionário. A intenção era chegar a ser o que Roma foi, que uniu, tomou conta da maior parte da França e colocou a autoridade real com total controle de Roma. O Papa tinha pouco poder em relação a Dagoberto. Então, Dagoberto agora era mais poderoso do que o Papa. Ele podia desobedecer ao Papa, obedecer segundo ele quisesse, mas ele tinha como conselheiro Wilfrid, que era o cérebro da história. Tem sempre um cérebro na história, né? Então, o rei reina, mas não governa. Na verdade, Dagoberto reinava, mas quem governava era Wilfrid de York. Então, mas Wilfrid, aconteceu alguma coisa que que Dagoberto conheceu um outro bispo no ano 679, veja essa história, que o bispo São Amatos da Suíça. E aí Dagoberto esqueceu os planos de Wilfrido, que são os mesmos de São Remígio, e aí vai cair em desgraça, porque vários nobres já tinham assumido a ideia de tornarem-se poderosos, tal como Maomé foi, ter os domínios tão grandes, e também o Papa de Roma, que queria ser poderoso, sentindo-se traído por ele, porque enquanto ele estava, vamos dizer assim, não obedecendo diretamente ao Papa, mas obedecendo ao bispo Wilfrid, ele estava sob controle da Igreja Católica. Mas agora com São Amatos, que não era tão católico, ele era ariano, então ele cai na desgraça do Papa. Ou seja, ele perde a simpatia de Roma e ele perde a simpatia dos nobres que já sonhavam com um grande império, né, com um grande domínio mundial. Isso vai fazer com que Dagoberto tenha a antipatia, a hostilidade da nobreza à sua volta. Ele não sabe, mas agora ele está cercado de inimigos, porque ele desistiu do sonho de poder, já que São Amatos, o bispo da Suíça, não tinha as mesmas ambições de Wilfrid. Então, essa hostilidade e essa inimizade vai fazer com que Dagoberto seja morto. Vamos dizer como? Pepin, chamado Pepino em português, mas o nome é Pepin em francês, foi o prefeito do palácio de Dagoberto. Ou seja, era o homem forte, era o general, era o major, o chanceler. Ele ficou do lado da nobreza, não aceitou que Dagoberto tivesse se unido ao bispo Amatos, e aí convidou Dagoberto II para uma caçada. Vamos caçar! E Dagoberto aí aceitou, foi caçar com Pepino. E aí, depois, no dia 23 de dezembro, é história pura, no dia 23 de dezembro do ano 679, Dagoberto II e Pepin foram caçar. O rei, depois da caça, cansado, suado, decidiu descansar do esforço da caçada, deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. Agindo sob as ordens de Pepin ou Pepino, um dos afilhados de Dagoberto aproveita que Dagoberto está dormindo debaixo de uma árvore e, obedecendo às ordens de Pepin, que é o prefeito do palácio, na verdade é quem é o poderoso, e aí o que é que ele faz? Pega uma lança e atravessa o olho do rei Dagoberto II. E aí, atravessando o olho, passa pelo cérebro e ele é assassinado. Assim, o reino de Dagoberto teve um final súbito. Mas Wilfrid, extremamente esperto, tudo tinha sido planejado por ele e Pepin, o que é que ele faz? Ele justificou a morte do rei, falou que foi acidental, e a igreja terminou endossando, através de Wilfrid, o assassinato. Além do mais, o corpo de Dagoberto foi coberto de honra, foi enterrado na capela de São Remígio, Remígio, que era o outro santo que protegia lá o
o Clovis, né? Então, virou São Dagoberto, virou mártir, pois, no mesmo ano do seu falecimento, Wilfrid conseguiu a canonização de Dagoberto por meio, não do Papa, mas de um conclave metropolitano. Então, o metropolita tem poder de canonizar. E aí, Dagoberto II, covarde, bobo, morto, porque estava dormindo. Então, em vez de estar de olho aberto, fechou os olhos e teve uma lança que atravessou o olhar dele, então ele termina virando santo. Agora vocês viram como a história, né, os bastidores da história são interessantes. Isso é um acontecimento triste para a fé católica, perceber como é que um monarca, assim, de um modo traiçoeiro, consegue realizar as intenções de Wilfrid e Pepin. Mas o povo não soube da verdade. Claro, Wilfrid escondeu. Dagoberto não foi o último monarca merovingio. Morreu, mas deixou um sucessor. Todos eles, contudo, tinham as mesmas características dos sucessores de Clovis: monarcas fracos, reis fracos, e foram chamados até mesmo de monarcas nominais, monarcas só de nome. Por quê? Porque os governantes, de fato, eram os maiores, ou maior, ou major, ou os conselheiros, né, ou prefeito do palácio, que eram os generais e administradores de fato. Ora, o maior de Dagoberto era Pepin. E o que é que Pepin faz? Ele havia executado o plano de assassinar Dagoberto. Olha, era um bispo, imagina você. E outro filho de Pepin vai suceder o pai. Quer dizer, Dagoberto morre porque Pepin manda matá-lo através de uma lança que furou o olho dele. Mas Pepin, ou Pepino, chamado o Breve, porque viveu há pouco tempo, ele foi o pai do famoso Charles Martel, Carlos Martello, que é uma das figuras mais imponentes e importantes da França. Quem diria, hein? Carlos Martello, né? Uma figura imponente, nobre, de coração, era filho de um assassino, de Pepino, né? Pepin. Então, e o que acontece? O que acontece é que Carlos Martello vai ter papel importantíssimo na cidade de Poitiers, que nós acabamos de falar, né? Que foi onde o Dagoberto II teve o centro do reino dele, porque Charles Martel é quem vai deter a invasão dos mouros, ou seja, a onda maometana vai bater na praia de Carlos Martel, e Carlos Martel vai parar ele, então vai ficar famoso, vai ser o nome mais famoso da Europa, vai ser esse homem, Charles Martel, que é avô de Carlos Magno. Então, assim, quando acontecer a Batalha de Poitiers, que nós vamos falar dela daqui a pouco, no ano 632, Charles Martel, então, vai vencer os mouros, vai deter a avalanche maometana que vinha varrendo a Espanha, por um lado, e a Pérsia pelo outro lado, e, assim, ao deter essa horda e acabar com as ambições maometanas e muçulmanas, ele se torna, naquele dia, não somente o principal defensor da fé católica, mas o salvador de toda a cristandade, Charles Martel, Carlos Martello, chamado Martello porque a espada dele, quando batia, abria um buraco no ombro do cidadão que ia até as tripas. No intuito de realizar o projeto imperial do bispo Wilfrid, que era o mesmo de São Remígio, poder, né, a utopia do Império Mundial, Charles Martel preparou-se para tornar a França o que ela viria a ser sob o governo do seu neto, Carlos Magno, o maior império da Europa, né? Chamado Sacro Império Romano Germânico. O que é que Charles Martel fez? Ele decidiu que no exército dele só entraria quem fosse macho mesmo. Então, a seleção era rigorosíssima. O candidato ao exército de Carlos Martello era submetido a provas rigorosas e somente os melhores, os mais
corajosos, mais vigorosos eram aceitos. Com essa seleção e com essa estratégia, aconselhado pelo bispo Wilfred, então Charles Martel consegue o exército mais poderoso da Europa, que é o exército francês. E assim ele vai estar preparado para quando a horda de muçulmanos chegar em Poitiers, ele ser capaz de detê-la. Então, o que El Cid não conseguiu, então as hordas de Yusuf, que derrotaram ele, que começou com Tariq, que atravessou Jebel Tariq, e o seu sobrinho Mohammed. Então, agora, o mesmo Yusuf e o seu sobrinho vão sair da Espanha e vão para a França. Então, El Cid, de novo, mostrar a figura que aqui no filme de Charlton Heston, ele não conseguiu deter as ordens de Yusuf e de Mohammed, mas quem vai deter vai ser Charles Martel. Então, conquistada a Espanha, Yusuf e Mohammed conquistam a Espanha, a Península Ibérica, está aí, ó, todas as cidades caíram sob o poder de Mohammed. Yusuf foi ferido em batalha e aí se recolheu, e Mohammed então vence Diego de Bivar, El Cid, conquista toda a Espanha e parte para a França. Agora é que vai ter, agora a coisa vai ficar boa. Depois da Espanha, ele acha que vai poder ir para a França. Diego de Bivar conquistou várias cidades sarracenas, tornou-se um príncipe, estabeleceu-se na cidade maometana de Valência, porque o seu emir, chamado Al-Qadir, tinha falecido em 1093. E ele cercou a cidade e depois de 19 meses conseguiu. Mas, dentro dessa cidade, ele morreu. E os almorávidas, que eram os almorávidas, é uma família muçulmana, não se deram por satisfeitos. Depois de vencer El Cid, eles decidem agora ir para a França. Eles vão ao encontro de quem eles nem imaginam quem é, Charles Martel. Com a morte de El Cid, os mouros atravessam as fronteiras da Espanha e vão agora para o território da França. Vamos mostrar no mapa aqui para vocês. Olha, aqui está a Espanha. Aqui está a Espanha, tá? E aqui está a França. Então, eles tinham conquistado a Espanha. Aqui, ó, a Península Ibérica, Portugal, que está em rosa, e aqui é a Espanha, em branco aqui, ó. Vou subir para ver, tá vendo, ó? Então, eles tinham conquistado isso aqui, Mohammed e Yusuf, pai e sobrinho. Agora eles vão para a França. O que eles não sabem é o que espera eles lá, mas vão saber logo, logo. Então, Reino dos Francos é o destino de Yusuf e Mohammed. Reino dos Francos. Cuida-se. Lá vão as hordas bárbaras dos maometanos, dos muçulmanos. Mas acontece que Charles Martel preparou um exército, o mais poderoso da Europa, né? Lembra-se a estratégia dele? Vamos agora ver esse capítulo de maneira especial. O enfrentamento dos mouros por Charles Martel. Será o capítulo final que vai terminar esse vídeo. Charles Martel. Então vamos mostrar ele. Aqui está ele, coroado. Está ele aqui, Charles Martel. É ele o vencedor da Batalha de Poitiers. Olha só, tá? Empunhando o globo terrestre na mão, símbolo do poder, né? Coroa na cabeça. Esse é o prefeito, é o major, né? Que vai fazer com que os mouros sejam detidos. Ele vai se tornar o herói não só da França, mas de toda a Europa, e vai salvar o Papa, e a Itália não será invadida pelos mouros, e o Papa não será convertido ao islamismo. Então, à frente de um enorme exército, as hordas do almorávida Yusuf cruzaram o Estreito de Gibraltar em 1089. Agora, eles vão além. Cruzaram Gibraltar. Aqui nós estamos mostrando em detalhes, ó, no mapa.
Então, Tariq foi o primeiro, por isso Jebal Tariq, coluna de Tariq, depois Yusuf e depois Mohammed. Então, esse estreito aqui foi cruzado por todos os três. E aí agora, depois de terem cruzado esse estreito de Gibraltar, eles agora vão invadir a Espanha. Aqui mostra eles quando chegam na Espanha, um bando de muçulmanos, soldados, cruzaram o estreito e eles agora vão invadir a Espanha. Eles conquistam a Espanha. Então, isso nós já vimos, não nos interessa mais. As hordas sarracenas, então, dominaram a Espanha e agora vamos ver. É então que Charles Martel sabe que Yusuf, o Almorávida, e o seu sobrinho Mohammed, que tinham vencido El Cid e a Toledana, estão a caminho de Poitiers. E aí ele prepara o seu exército, o melhor, mais poderoso, mais vigoroso e mais corajoso exército da Europa, e ele prepara uma linha de batalha na cidade de Poitiers no ano de 732. Charles Martel vai ser avô de Carlos Magno, que vai ver no ano 800. Então, aqui nós estamos aqui, a Batalha de Poitiers. Temos um quadro que retrata Charles Martel. Ele está aqui, ó. Ele é esse personagem aqui, tá vendo, ó? Em cima do cavalo branco. Está com um martelo na mão, uma foice aqui. Aqui é a cruz celta, né, minha gente? Ó, diferente da romana, ó. Ela tem uma roda aqui no centro. Então, para provar que ele era descendente da Matilde, a princesa celta. Então, ele está aqui em plena batalha. Essa é a Batalha de Poitiers, pintada, né? Então, quem é que está aqui no centro? Quem é o campeão? Aqui está um outro homem forte, ó. Ele só aceitava gente de sangue na veia, né? De sangue na guerra, como dizia minha avó. Então, na Batalha de Poitiers, ele consegue vencer Yusuf e consegue vencer Mohammed. Consegue empurrar eles de volta para a Espanha. Vão para o raio que os parta. E ele empurra os dois, tio e sobrinho, de volta para a Espanha. Quando ele percebe que as hordas maometanas, muçulmanas, foram para a Espanha de volta, eles agora, os reis da Espanha, Leão, Castelo e Galiza, que se virem. Eu já consegui fazer a minha parte. E volta vitorioso e é celebrado pelo Papa, por Roma, pela Itália, por toda a Europa. Então, terminamos assim com essa batalha. O que será mais tarde o Império de Carlos Magno, o Sacro Império Romano-Germânico. Finalmente, o sonho de São Remígio, o sonho de Wilfred, o sonho de Clovis, o sonho de Dagobert vai se realizar. O Império Romano vai se reestruturar, vai se restaurar. Não totalmente, mas vai. Mas isso ainda falta um pouquinho, porque nós estamos só mostrando o mapa de você. Mas é muita terra, viu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Rolar o mapa, ó. Vamos rolar o mapa, vamos rolar lá para cima, ó. Começa lá em cima, ó, tá? É cidade pra caramba. Deixa eu ler o nome de algumas, nós temos um tempinho, temos 2 minutos. Então nós temos aqui a Boêmia, a Áustria, a Bavária, a Suábia, a Suíça, eleitorado do Reno, e do lado aqui, depois ele vai conquistar Carlos Magno. Claro que ele não vai deixar a França de fora, olha aqui, gente. A França não está no colorido aqui, mas é claro que Carlos Magno vai pegar ela. Ele é francês, ele vai deixar o país dele de fora? Claro que ele não vai. Então o Império Sacro, o Império Germânico, vai terminar anexando a França e, como um certo governante hoje está anexando um país que ele está conquistando. Então, esse será o futuro Sacro Império Romano-Germânico, precedido da Batalha de Poitiers, cujo herói está aqui. Vamos terminar com ele. Tá vendo, ó? Não está com espada, não, ó. Aqui ele está com uma machadinha. No cavalo branco, soldados aí em volta dele. Só tem fera aqui, ó. Olha a cara do homem aqui de brabo. Olha o outro com a lança preparado para varar o peito do inimigo que está à frente. Essa foi a mais famosa batalha da Idade Média, chamada a Batalha de Poitiers. Então,
nessa batalha. Ficou famoso o homem Carlos Martelo, o ano é de 732 depois de Cristo. Portanto, estamos aí no ciclo do Graal com mais um daqueles que pertencem à saga do Graal. Dessa vez, Carlos Martelo. Terminamos o vídeo, até o próximo.